Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo da nossa mostra Pensamentos Obscuros, com grandes diretores e diretoras, para falar um pouco do filme e falar algumas curiosidades. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar, que esse é o momento de falar com pessoas, realmente com realizadores de obras muito interessantes e que são presentes aqui para o nosso público de Goiás e do mundo agora nessa versão online. Então, eu gostaria de pedir para os nossos convidados a se apresentarem, falarem o filme de cada um, para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Por favor, Evandro. Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou Evandro, eu sou diretor do Terror Noturno. O Terror Noturno é um filme que eu fiz em 2018. Eu filmei em 2018, mas lancei em 2019. Filme de Curitiba. É um filme que conta a história de um casal de jovens ali e tal, que acordam de ressaca depois de uma festa, enfim, uma festa que eles passaram na noite anterior, e eles começam a eles começam a perceber que algo aconteceu estranho na noite anterior, que alguma coisa aconteceu, até que eles se dão conta de que talvez eles possam ter cometido um assassinato enquanto eles estavam alcoolizados e tal, e não se lembram. E o filme é um pouco sobre essa questão da culpa, né? O filme acho que aborda como questão, principalmente essa relação, usando a partir do gênero do horror, né? Mas principalmente levantando essa questão principalmente com relação à imagem, né? A imagem da morte, a imagem do horror que eles não se lembram, porque não está presente na memória deles, mas está presente, de certa maneira, nos dispositivos, que digamos assim, nas câmeras, na câmera deles, que é, digamos assim, é um pouco a memória deles, né? A memória é trazida. Enfim, não vou falar muito do filme, deixar para falar depois, só me apresentar. Bom, enfim, assistam lá no festival. O festival está muito legal e não esqueçam de votar também, porque tá sensacional. Vai lá, eu passo a bola para outro, depois eu volto. Enfim. Certo, Evandro, muito obrigado. Viu? Vai ser muito bom falar do seu filme, já está tudo preparado aqui. Filme muito interessante e atual também, por alguns aspectos, então vai ser muito bom falar com você. A Anne, por favor, se apresente. Anne Salles, do Curta Escombro. Boa noite, gente. Meu nome é Anne, eu sou diretora do Escombro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao festival por ter selecionado o nosso filme. Significa muito para a gente, foi um filme que a gente fez muito despretensiosamente, então foi uma grande felicidade quando a gente soube que foi selecionado. Então, eu queria agradecer vocês pela organização, pelo atendimento, o suporte que vocês dão para a gente, a equipe do festival, né? E também, claro, por trazer todos esses times maravilhosos, né? Então, espero que a gente possa aqui, é uma oportunidade de a gente falar mais sobre os nossos filmes, né? E acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado mesmo pelo trabalho incrível de Escombro e vai ser muito bom falar com você também. Muito obrigado. Obrigada. E a Luísa, por favor. Oi, eu sou a Luísa, eu escrevi e dirigi O Ano do Gato. Foi um filme que a gente fez quando a gente estava no 5º semestre da faculdade, agora a gente está no 8º. E eu queria primeiro agradecer bastante o festival por ter selecionado o nosso filme, a gente está muito feliz de poder começar essa carreira de festival no Morcego Vermelho, que está sendo assim impecável a organização, a gente imagina que deve estar sendo muito difícil adaptar um festival para o meio online, mas está assim maravilhoso, a gente está gostando muito de fazer parte e queria convidar todo mundo para assistir também o nosso filme e todos os outros, porque está assim incrível essa oportunidade de ter um festival desse tamanho online, é maravilhoso assim. Então queria muito agradecer a oportunidade de a gente estar participando e é isso. Ô, Luísa, muito obrigado, viu? Ainda tem o Elcio, que estava aqui com a gente na edição passada, então ele está nesse filme tão legal e está na nossa mostra, muito bom. Muito obrigado, vai ser ótimo falar também com você. E eu quero te convidar agora a Paula para poder falar do Curta Distorção, por favor, se apresentar. Oi, eu sou Paula. Eu e meu colega Davi Revoredo, a gente escreveu, dirigiu e montou Distorção.
foi um processo muito massa, foi tudo feito aqui em Natal, a gente fez sem recurso, mas depois a gente conseguiu um apoio da prefeitura para finalizar o filme, que foi muito massa. E acho que é isso, espero que todo mundo assista e votem se quiser. Isso. Então, é um formulário imenso, mas é para a gente conhecer o nosso público e também porque esses filmes são tão bons e compensa preencher tudo aquilo para votar, né? Então, vai ser muito bom falar de Distorção também. Paulo, muito obrigado. E eu queria convidar o Evandro agora, que é de Curitiba, mas está em Paris, né? Então, vamos iniciar já falando um pouco de terror noturno. E eu queria que você falasse, Evandro, um pouco da questão da produção, né? Eu falei da questão um pouco da atualidade, porque a gente teve aquele caso agora em São Paulo, de uma pessoa que atropelou uma ciclista, né? E a gente acaba lembrando um pouco o que aconteceu depois. E eu queria saber como é que foi essa ideia, como é que você pensou nessa questão do terror noturno. E tem destaque muito em vermelho, né? Que tem a ver com a questão do festival. Isso está muito evidente, está muito interessante. Eu queria que você falasse dessa produção, como é que foi a ideia e a produção do filme. Legal. Enfim, o filme ele foi feito com dinheiro de um edital, né? Embora tenha sido bem pouco baixo orçamento, mas acabou servindo para custear basicamente os equipamentos e pagar a equipe, né? Não tendo, enfim, não é uma grande produção, mas é uma produção de certa maneira com dinheiro, né? E, enfim, a ideia é interessante você falar dessa história aí que aconteceu em São Paulo, porque no Brasil não é necessariamente excepcional esse tipo de história, né? Novidade, assim. Enfim, bebida, volante e tal, tudo isso rende, na verdade, infinitas histórias que poderiam ser contadas no contexto brasileiro, assim, né? Mas, na verdade, enfim, o filme, enfim, embora ele não tenha nenhum apoio necessariamente em algum fato real, assim, é basicamente uma espécie de uma fantasia mesmo, uma fantasia que eu idealizei de uma história em que isso acontecesse e que chamasse necessariamente a atenção para dois elementos, né, de que é o fato de que os personagens eles não têm o controle da sua própria memória. E isso é primordial para entender um pouco onde eu quis chegar com o filme, essa ideia de que a memória ela não pertence mais necessariamente às pessoas, mas sim aos objetos, e necessariamente ao celular, às coisas e tal. Eu acho que eu estava muito na cabeça nessa história de que a gente sempre está esquecendo das coisas e as redes sociais estão nos lembrando, né? Seja o Google, seja o Facebook, lembrando o aniversário de não sei quem, lembrando tal... E a gente necessariamente acaba sendo um pouco escravo dessa memória que não pertence a gente, que pertence enfim, aos dispositivos e tal. Então eu decidi, quando eu escrevi essa história, foi muito baseado nesse conceito e tal de transferência de memória e tal. E, enfim, como um apaixonado por cinema de terror, o terror tinha que ser o motor de toda a narrativa, né? Então é um pouco uma espécie de uma releitura, digamos assim, de Blow Up do Antonioni, né? O motor clássico, né? Do personagem que encontra uma fotografia, né? Digamos assim, no caso ali está a fotografia do celular e é essa fotografia que tem alguma coisa ali que é o que vai contar a história de verdade, né? O ruído da história, no caso do Blow Up, né? Do Antonioni, que você vai aumentando e descobrindo que tem um assassinato dentro dessa imagem. No meu caso, também, né? Então, de certa maneira, é um filme que é bastante inspirado por isso. No contexto de produção, o filme ele foi feito no meu apartamento em Curitiba, né? Então, era de certa maneira, uma forma de fazer com que o filme fosse algo bem próximo de mim e do meu universo. Então, o filme foi feito com amigos, com pessoas que eram bem próximas mesmo, no contexto, os atores também, gente que já conhecia e tal. E num contexto bem familiar, assim, quase como um filme família, digamos assim. E o mais curioso é que a gente filmou as cenas do assassinato num bairro que fica próximo da minha casa
e que é meio que na divisa da cidade, de Curitiba, para uma outra cidade que posso falar mentira, mas eu não sei se, não me lembro se é Colombo, se é, enfim, pode ser qualquer uma dessas cidades periféricas de Curitiba. E bem nessa divisa tem uma ponte, que é onde, dentro do filme tem uma cena em que tem um cadáver, que tem um corpo em cima dessa ponte, que é onde eles matam um personagem. E enquanto a gente filmava essa cena e ficava o ator ali deitado na ponte, várias pessoas passavam por ali e ninguém se surpreendia com o que estava acontecendo. Inclusive, várias delas comentaram que era muito comum ter corpos exatamente naquela posição, porque era a divisa da cidade. Então, enfim, é comum que se largue os corpos nas divisas da cidade, porque daí não se sabe exatamente qual prefeitura vai lidar com isso, né? Então, enfim, o filme, de certa maneira, esse contexto violento que tem na narrativa é um contexto que tem na cidade, é um contexto que tem ali onde a gente filmou e tal. E só para responder a última questão do vermelho, né, do morcego vermelho também, eu acho que o vermelho é uma cor que é difícil passar indiferente por ela, assim. O vermelho, sei lá, existem certas cores que elas têm uma força única e particular, assim, é sempre o objeto vermelho, o vermelho, ele tem uma simbologia muito forte, seja do sangue, seja do amor, seja qualquer uma dessas simbologias. E, enfim, dentro do filme é um elemento que está desde o começo já chamando a atenção de que tá ali, existe alguma coisa que está acontecendo ali, que não está acontecendo, mas que já aconteceu. Porque o filme, na verdade, se passa do depois, né? O que depois aconteceu. E acho que eu respondi todas as perguntas, mais ou menos. Sim, muito bem. E sem querer dar spoiler, já dando spoiler, né? Eu acho também que tem muito essa questão do social, porque você falou do que já acontece aí na divisa de Curitiba, e também essa questão das pessoas beberem e, né, também, de certa forma, usarem o celular, sei lá, para tudo, e esses acidentes que são comuns, né, que a gente sabe desse caso aí que aconteceu agora, e toda essa questão, né, dessa culpa e incerteza que acontece devido a esse tipo de atos irresponsáveis, e que dá vontade que as coisas aconteçam que nem no filme, né? Que tem, pelo menos, que a gente tem uma conclusão que seja interessante, porque, na realidade, não acontece nada, né? Em situações como essa e tal, que você retrata no filme. E você pensou um pouco nisso também, ou você quis só explorar esse horror da questão da culpa, né? A base é um pouco... A base do meu raciocínio é um pouco do crime, culpa, castigo, né? Que é um pouco a hierarquia das coisas, né? Os personagens, eles cometem o crime e depois que se comete o crime vem a culpa, né? Que vai, na verdade, destruir eles, né? Eles são destruídos pela própria culpa. E eu acho que o filme ele não fala muito sobre justiça, né? Não é um tema principal e, enfim, não é nenhuma questão e nem é abordada essa questão de se há ou não justiça. A justiça, no caso, dentro da narrativa e dentro da concepção toda, ela vem do processo da culpa, né? A culpa é uma forma de certa maneira, uma forma poética de se fazer justiça, porque é através da culpa que você pode gerar ou arrependimento ou, no caso do filme bastante radical, não vou revelar, mas era um pouco essa noção que eu tinha, assim, de crime e castigo, né? Sei lá, que acho que uma coisa tem que ser respondida de forma direta, assim. E, enfim, basicamente isso. Assim. E quanto tempo que durou a produção, coisas externas, internas? E qual que foi a cena mais difícil de fazer? A gente filmou em 3 dias, foi bastante rápido, né? A gente filmou bastante rápido. Mas como o filme ele era uma equipe muito enxuta, assim, a gente, sei lá, não me lembro exatamente, mas devia ser no máximo umas 10, não menos, umas 8, 9 pessoas na equipe. E tudo na região da minha casa, de onde eu moro, em Curitiba, tudo ali mais ou menos no então, a mesmo alimentação bairro. foi fácil, né? O catering deu para fazer. A alimentação. Deu para ir da sua casa para o palco. Exatamente. Perguntar. A gente, enfim,
Foi mais E tranquilo. tudo em 3 dias. A cena mais difícil que foi a cena do assassinato, que tem um assassinato no meio do filme. Essa cena que foi um pouco mais difícil porque era um lugar bastante movimentado ali, então era bastante difícil de controlar que não passasse ninguém. E como eu fiz basicamente num plano ali que dura uns 40, 50 segundos, eu imagino, sem corte, com a câmera se movimentando, da cena em que eles estão... Tem uma cena que eles estão enterrando o corpo, que vai até... seguindo o personagem, que vai até ver que o outro cometeu o assassinato numa ponte, enfim. É todo um movimento, uma mise-en-scène que é um pouco mais, digamos assim, complexa, né? Não é só para colocar a câmera, fazer um plano contra plano, controlar que Sim. nada aconteça. Então, acabou sendo o plano que demorou mais para se fazer, assim. Mas como, na verdade, a equipe que eu trabalhei é uma equipe enfim, que eu já conheço faz muitos anos e a gente já O trabalhou Gustavo várias... e a Mahara também já tinham trabalhado com eles, com os atores. A Mahara não, mas o Gustavo sim. O Gustavo já estava no meu curta anterior, que era o Paranoia Doce. E a boa parte da equipe também já tinha participado do Paranoia Doce, então era uma equipe que já me conhece, assim, já conhece meus métodos, já sabe como que eu trabalho, enfim, e isso facilitou bastante, assim, acho. Ficou muito bom, valeu, deu para ver toda essa interação no filme. Parabéns, é um filme Legal, incrível. obrigado. Todo mundo tem que assistir. Esses filmes aqui que estão na nossa programação são fantásticos. E foi muito bom falar com você. Legal, Quando eu obrigado. pedi para você aguardar para as considerações finais, o pessoal já está entrando aqui. A gente tem em média de 70 pessoas. O Elcio Henriques, né, disse que adorou participar do filme Ano do Gato. E o Francisco Carboni, que é o nosso curador, está desejando boa noite a todos. Parabéns aos 4 pelos filmes. Eliane Rosenblatt está dizendo que está aqui, diva, para alguém. E a Aline está elogiando a Luzia, diretora maravilhosa, o privilégio de ter feito parte da equipe do Ano do Gato. Que bom, inclusive, está todo mundo aqui. E a Eliane também falou que entrou na hora que a Luísa entrou. E é isso, está muito bom. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar, que estamos aqui para isso. Muito obrigado, Evandro. E agora eu queria chamar a Anne, que é a diretora do Escombro, né, que também fala da questão do peso e um pouco de, não tão culpa, né, mas a questão dos sentimentos. Aí eu queria que você falasse um pouco, Anne, como é que foi pensado isso. Também você usou umas cenas também bem interessantes, uns planos bem construídos, e eu queria que você dissesse como é que foi essa criação. Você está falando de Lages, né, do Rio Grande do Sul. Lages. Queria saber se foi Não, lá que agora eu você não estou fez em mesmo. Lages. Ah, sim. Você está onde agora? Eu resido em Itajaí, mas esse filme foi Ah, gravado todo em Lages. sim, porque a fotografia é linda e maravilhosa, né? Tá um Muito paraíso. legal. Então, eu queria que você falasse um pouco da produção, antes que eu falo tudo, né? Do spoiler e tudo. E como é que foi isso? Como é que você pensou? Que você desenhou realmente esses planos, né? Talvez de um storyboard. Como é que você criou o Escombro? Como é que foi a ideia? Então, a princípio, assim, bom, o Escombro, ele foi um filme de zero orçamento. A gente não teve nenhum financiamento, a gente não teve absolutamente nada. Nós fomos um grupo de 6 mulheres que se reuniram com esse intuito de fazer algum filme. E foi tudo, assim, bem... tipo, a gente teve esse diálogo entre nós, tipo, de realmente fazer algo pequeno e fazer algo que tivesse tipo um significado, assim, uma importância para nós. E então a gente se reuniu, né? E a gente começou a ter umas ideias. No início eu tive umas ideias meio mirabolantes, mas como a gente tinha zero orçamento, foi tipo, não, vamos manter os pés no chão. E então o processo que eu tive para o Escombro foi muito diferente de qualquer outro processo que eu tive antes, porque eu tive essa ideia em imagens antes de ter uma história ou um roteiro, sabe? E para falar a verdade, eu nem escrevi esse roteiro, não teve um roteiro formal, assim, formatado. Embora eu costumasse fazer assim, foi uma ideia tão rápida que eu fiz ele meio que em roteiro publicitário, sabe? Então eu tinha, assim, de um lado o que eu tinha em imagem, do outro lado o que eu tinha em off, em vozes, em música,
sabe? Então ele foi muito experimental nesse ponto, porque a gente realmente arriscou em não ter um roteiro, sabe? E então ele foi bem louco assim nesse sentido. Mas é claro que a gente teve uma organização para gravar, quantas diárias a gente vai fazer, isso foi um processo normal assim, né? Mas esse processo inicial de eu criar a história, eu não tive assim, eu não parti de um roteiro, sabe? Então, o nosso ator também, o Fran, ele não era um ator, ele era um amigo nosso, foi gravado, várias cenas foram gravadas lá em casa. Em alguns lugares eles são lugares em Lages que você pode ir lá visitar, sabe, em espaços abertos, a gente não teve que locar nenhum lugar, nem nada assim, sabe? Então a gente realmente tentou fazer o melhor que a gente podia, com zero orçamento, sabe? E aí surgiu o Escombro. E ele se deu muito na montagem, sabe? Eu dirigi e escrevi e eu também montei. Então, como eu sabia que eu ia montar, eu sabia mais ou menos como ia ficar, o que que eu precisava, o que que eu podia corrigir, sabe? Ele foi um filme que se deu muito na montagem. E eu acho que é isso, assim, de importante, assim, sobre o filme, acho que essas questões foram as mais pontuais, sabe? E essa questão das pedras, né, que nós observamos aí durante o Uhum. filme, toda essa ligação. Como é que o escombro seria isso? Seria o escombro das pedras ou dessa sensação que ele tem de peso? Uhum. Como é que você linka isso no seu filme? Então, como eu parti dessa ideia, dessa imagem que eu tinha só essa imagem que era de um menino que via algo quando ele era muito pequeno. E quando ele era pequeno, ele não entendia o que que era aquilo que ele tinha visto. E isso meio que atormentou a vida inteira dele. E ele só conseguiu processar isso alguns anos mais tarde. E aí nessa época eu estava lendo Jung também, sabe? Nessa coisa dos sonhos e como nosso subconsciente ele esconde várias coisas que a gente não quer ver, ou que a gente não quer entender, sabe? Então foram várias trocas assim que eu tive conversando com amigos, com pessoas, até com a minha mãe eu conversei com ela sobre isso. Tipo assim, como eu tinha memórias da minha infância, eu chegava para ela, eu falava e ela dizia: "Mas isso não foi bem assim. Isso não foi bem isso que aconteceu." Ou teve até coisas que era tipo, mas isso não foi contigo, foi com outra pessoa. E eu comecei a pensar, meu Deus, quantas coisas a gente lembra, ou que a gente tem imagens, que são memórias fabricadas, ou memórias que a gente ouviu de outra pessoa, sabe? Então eu tava nessa pira de sonhos e imagens e coisas que a gente guarda, sabe? E eu tinha essa ideia desse menino que tinha visto algo quando era pequeno, mas que ele não entendia o que que era, sabe? E isso atormentava ele, né? E então a minha ideia foi essa, sabe? Só que assim, eu nem gosto tanto de definir o que que o filme é, porque sempre que a gente exibia esse filme em algum lugar ou mostrava para alguém, a gente tinha feedbacks completamente diferentes. As pessoas Como é que entendiam foram esses coisas. feedbacks? Eu estava doido para fazer essa pergunta mesmo. O que o pessoal Então, se as pessoas identificou, falou? entendiam, coisas bem diferentes, assim, sabe? Tipo, do que é, sobre o que o filme era, sabe? Tipo, e eu sempre que eles me perguntavam, mas é isso mesmo? Eu sempre falava, é isso. Se você sentiu isso, é isso, então, sabe? Então eu não gosto dessa definição, assim, de dizer o filme é sobre isso. Eu acho que o filme, ele te dá liberdade de sentir e interpretar como você quiser, sabe? Então, eu adoro ter esses feedbacks diversos, assim, de coisas absurdas até, assim, sabe? Então, eu acho isso a parte mais legal de exibir o filme, é a gente ter as pessoas comentando, assim, sobre o que é a história e eu vi essas coisas completamente diferentes, assim. Então, eu gosto bastante disso. E como é que foi a primeira exibição? Foi antes da pandemia, né? Como é que foi a Foi. equipe assistir junto e tudo mais? A gente, Conta a assim. gente exibiu esse filme lá em Lages mesmo, na mostra que tem. É uma mostra que já tem há 5 anos. Eu acredito que vai agora se ter só ano que vem, né? Esse ano não teve por conta da pandemia. Tem um coletivo muito legal lá em Lages, que é o Coletivo Audiovisual Lagiano. É um monte de gente de diversas áreas que adoram fazer cinema e se juntam e fazem filme. E então esse pessoal ele organiza, eu faço parte, né, desse coletivo também.
eles organizam essa mostra todos os anos, então a premiere do filme, digamos, foi nessa mostra, sabe? E foi bem legal, teve bate-papo também, teve aquela coisa do presencial, que é muito legal, né? De estar ali e as pessoas fazerem perguntas, enfim. Foi bem interessante, a gente teve um feedback bem legal. E é isso. E quanto tempo que Sempre gosto de demorou? ouvir. Sim, e quanto tempo que demorou para rodar o filme? E como é que foi o catering também, a alimentação? Teve alguma mãe que levou comida? Como é que Foi foi? basicamente o cafezinho, a bolacha que a gente levava, o piquenique. É um filme independente também. É, teve um dia que teve E, cerveja, daí foi bem legal também. então, Mas foi assim, divertido. foi tudo a gente que fez, tipo, as roupas, o figurino, era o figurino do Fran mesmo, nosso ator, era todas as roupas dele. A gente não tinha ninguém para maquiagem. A gente teve um trabalho bem legal de todas nós, assim, conjuntamente, em fazer a arte do filme, sabe? Montar, tipo, transformar o quarto que tinha lá em casa e luz também, os equipamentos que a Thaís tinha, que é a nossa diretora de foto, ela tinha muitos equipamentos, então a gente pôde fazer muitas coisas graças a ela, sabe? Mas foi super, assim, super na garra, sabe? Vamos se juntar, vamos fazer. A gente fez, eu acho que umas 3 ou 4 diárias, e como todo mundo trabalha, era assim, tipo, vamos tirar o final de semana 2 horas para fazer isso. Vamos acordar às 6 da manhã no domingo e vamos gravar, sabe? Foi bem, meio Sim, que assim, sabe? foi Então, mas bem eu gostei, colaborativo tipo, mesmo, né? isso, foi bem colaborativo. Eu acho que o resultado que a gente teve, assim, foi bem legal pro trabalho que a gente teve, para todas as dificuldades que a gente encontrou, sabe? E deu muito trabalho encher, falando spoiler, a gente não tem jeito, né? Mas deu muito trabalho de encher de pedra aquela gaveta, Muito, até uma muito. sensação. Teve que lavar Aham. uma por uma, como é que foi aquilo, como é que foi tirar aquilo. Às vezes eu fico... Então, foi uma das meninas que conseguiu as pedras, né? E aí, essa cena que ele enche a gaveta, você tinha perguntado pro Evandro antes qual foi a cena mais demorada. Assim, por incrível que pareça, a cena mais demorada foi essa cena que a gente quis fazer meio que num plano sequência, que era ele abrindo a porta, entrando no quarto, abrindo a gaveta, botando as pedras, tirando o casaco e se deitando na cama. Então a gente tentou fazer essa cena, eu acho que assim, umas 32 vezes. Aí Uau, acontecia meu algo, tipo, Deus. desfocava, aparecia um tripé, sabe? E aí a gente tinha que tirar as pedras, botar de volta no casaco dele. Aí ele fazia tudo de Foi novo, um aí não dava peso certo. mesmo. Sério, foi. Ele suava, assim, tava calor naquele dia, ele suava, assim, com aquele casaco. E Mas como é que foi estão os bem planos legal. depois disso? Ele quer, por exemplo, os atores e para você, ele quer continuar rodando e você também já tem os planos para o futuro com esse coletivo? Com certeza. Já temos, a gente tem ideia já de fazer, começar a fazer umas reuniões para a gente ver o nosso próximo filme já. Mas não tem nada muito certo ainda. Com a pandemia, a gente acabou, né? Eu também não estou mais morando lá, então a gente está mais online, conversando, mas com certeza a gente pretende já ter já gravar um próximo filme quando possível. Olha, a Eliane Rosenblatt está falando que é muito interessante a ideia do teu filme. E a Antônia Morgenstern, é um nome diferente, que só de ouvir me dá saudade das gravações. Tá É, vendo? faz parte É, da nossa equipe também, Antônio. tem que continuar mesmo, tá? É muito bom, né? Tá excelente e tô Muito de obrigada. parabéns pelo trabalho de vocês e eu preciso continuar, porque Com realmente certeza. tem muito talento aí e é um filme Obrigada. que chama atenção, né? Principalmente essa questão aí, nesses detalhes que são importantes para a gente entender todo esse contexto aí, que a gente consegue entender assistindo o filme, com todos os detalhes que Uhum. você imaginou. Então, parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Anne. E vou pedir para você aguardar para a gente fazer as considerações finais. E vou chamar agora a Luísa, né, para falar do Ano do Gato. Ô, Luísa, obrigado por estar aqui. E o seu filme é muito incrível também. A gente tem orgulho de estar aqui na nossa programação Obrigada. com ele. E eu queria que você falasse como é que foi essa questão da produção, né? Porque você é muito nova e já está falando desses assuntos, né? Dos anos 70, dessas épocas de ouro aí, que não é muito comum entre os jovens, e que você foi bem assertiva e trouxe um filme muito interessante, muito colorido, muito maduro, com muito talento para sua idade. E eu queria saber como é que você pensou no filme, como é que foi a questão da produção, e a gente vai chegar a esse resultado aí incrível.
Bom, primeiro, obrigada por esse elogio, significa muito ouvir esse tipo de comentário, assim. E sobre como veio a ideia, para mim, eu tenho uma questão muito grande com coisas antigas, dos anos 70, dos anos 80. O filme que eu fiz antes do Ano do Gato, ele falava sobre locadoras, sobre os anos 80. Então, assim, é uma coisa que é uma constante na minha vida, no meu trabalho, na minha estética, assim, eu me interesso muito por descobrir essas coisas das outras épocas. Eu gosto muito de música antiga, dos visuais antigos, é, assim, um interesse gigantesco meu. E daí, no Ano do Gato, eu queria explorar justamente a nostalgia, né, que já era uma coisa que eu sempre estava explorando, mas eu queria ver um pouco sobre esse lado ruim da nostalgia, porque ela sempre aparece em muito filme, muita coisa como esse lado positivo, meio Stranger Things, que é mais divertido, é engraçado relembrar o passado, mas eu queria trazer esse passado que, dando spoiler, que puxa o personagem para fora da vida, né? Que tira ele desse mundo real, que impede ele de continuar vivendo, que impede ele de olhar para frente. Então eu queria muito falar sobre a nostalgia, mas com essa outra ótica, com essa ótica perversa, né? Dessa nostalgia perversa. E a ideia veio para mim escutando música, né? Que o filme é super musical, né? Tem bastante música. Super E eu disco. tava escutando, e eu tava escutando essas músicas disco, né? E eu comecei a sentir que talvez tinha um potencial meio de horror naquelas músicas, assim. Elas tinham uma coisa que parecia que estava chamando mesmo para um lugar meio sobrenatural, assim. Justamente a música que toca quando ele tá se olhando no espelho é uma música muito estranha, que tem na situação de festa, ela parece uma música animada, uma música feliz, mas se você escuta ela de outra maneira, você começa a perceber que ela tem essas notas meio de terror, assim. Então eu queria poder explorar essa coisa da discoteca, mas de um jeito negativo, assim, tipo, trazendo esse lado do terror, do medo mesmo. E como é que foi? Outra música também que me inspirou bastante foi a que dá um título pro filme, né, que é We Are the Cat, do Al Stewart, que é justamente o Ano do Gato, e que inspirou bastante, assim, para construir essa história. E, no geral, assim, a produção foi bem intensa, porque a gente teve que recriar uma discoteca em estúdio. Aquela discoteca do filme, ela não existe, ela é um estúdio, Uau. foi construída pelas nossas diretoras de arte, a Helena e a Isabela. E foi, assim, uma grande pesquisa de como eram essas discotecas, especialmente de como eram essas discotecas no Brasil, porque a gente tem muito material de como elas são nos Estados Unidos, né? Tipo, Embalo de Sábado à Noite, Estúdio 54, enfim, tem muito material sobre como ela é lá fora, mas aqui no Brasil não tem tanto. Então, foi uma pesquisa bem grande para conseguir construir aquela discoteca do zero, totalmente do zero, assim, e depois destruir ela, né? Que ela fica abandonada. Inclusive o próprio então Globo, né? Era um Globo de verdade, aquilo, spoiler falando. Mas era um Globo de verdade, tá? Como é que foi? Sim, era um Judiação, né? Globo. Sim, que ele girava tudo, assim, foi tudo preso no grid, assim, do estúdio, foi um esforço, assim, tipo, pegar aquilo do zero e transformar numa discoteca. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível, tipo, reconstruir essa época que me interessa tanto, assim, tipo, e ter tanta gente incrível, que era uma equipe de 7 pessoas, né? A Aline também, que acho que mandou o comentário, ela era produtora e montou também. Então, uma equipe de 7 pessoas, com mais os assistentes, todo mundo junto, assim, para tipo, trazer à vida uma década que passou. E, assim, foi uma experiência incrível por conta disso. Assim, foi bem puxado, mas a gente se esforçou bastante e ficou bem orgulhoso do resultado. E o Elcio está falando aqui, o Elcio Henriques, que está no filme, diz que Sim. fazer esse filme foi uma viagem na minha época de discoteca, foi uma mistura de alegria e tristeza. Que bom, então, que o casting combinou, né, com a história. Como é que foi esse processo do casting aí? Como é que o Elcio contribuiu e apareceu no Ano do Gato? Então, o casting, a primeira pessoa a entrar foi a Aline, né, que faz a Vera. Ela entrou um pouco antes até que o filme ele passou num processo de pitching, né? Ele foi apresentado, depois ele foi aprovado para ser feito. E eu já tinha encontrado ela antes do pitching, assim, já tinha gravado umas imagens com ela antes. E daí ela já estava desde o começo, assim. O Elcio, ele veio por indicação do Paulo, que é o ator que faz o Laerte, que é aquele cara que aparece limpando. É a primeira aparição, assim, da discoteca, né? E ele tinha feito recentemente um filme junto com o Elcio, e ele já estava também dentro do Dono do Gato, já tinha conversado com ele, porque a gente já tinha feito um trabalho antes, né? Ele fez comigo esse filme da locadora que eu tinha comentado.
E daí eu vi essa foto dos dois juntos nesse filme, eu falei, caramba, tá super legal os dois juntos, assim, eles vão ter que contracenar bem desse jeito, adorei, assim, acho que super tem a ver. Aí eu mandei mensagem pro Paulo, ele super indicou, o Elcio, eu entrei em contato, ele fez um teste com a gente e entrou pro filme. E daí nos processos de casting, assim, foi bem isso que o Elcio falou, ele mesmo trouxe coisas de quando ele era mais novo e dos anos 70 e, tipo, as memórias dele. Então a gente trabalhou muito o filme em cima de muita coisa que o Elcio trouxe, que ele lembrava e que ele tinha vivido, então foi meio que uma mistura, assim, de, tipo, das memórias do Tony, do personagem. Eu também aprendi muito, porque afinal eu não vivi os anos 70, então ter essa conversa com o Elcio durante os ensaios foi muito interessante, assim. Então ele trouxe lembrança de quando ele tinha visto os Embalos de Sábado à Noite no cinema, e sim, um filme que eu adoro, que eu queria muito ter pedido ver no cinema quando estreou. Ele veio, contou como foi e como foi tudo nessa época dos anos 70 que a disco estava estourando. Então, com certeza, foi uma coisa que acrescentou muito, assim, trabalhar com as memórias do ator para aplicar elas no personagem, assim. E realmente, que nem ele falou, a gravação foi uma viagem no tempo, assim. E daí também teve o Mário, que faz o barman também, a gente fez teste com ele. E todo esse elenco, assim, acho que a maior dificuldade era trazer pessoas que tinham esses traços que poderiam ser dos anos 70, né? Especialmente para os fantasmas que estão na discoteca, ter esses traços bem dos anos 70, que poderiam ser pessoas que foram da época. E foi um esforço bem grande nesse sentido, e eu acho que a gente conseguiu, assim. Quando eu vejo, eu fico muito feliz, assim, com Sim, todos eles, acabou assim, que virando, pertencem aos anos 70 para mim. isso acabou virando um resgate histórico também, né? Além de oferecer uma ficção e trouxe tudo isso. E o Francisco até diz aqui, Carbone, que a direção de arte do Gato me emociona. Então, tá vendo? Então, quem assiste e viveu essa época realmente acaba se emocionando também por essa direção de arte muito bem feita, né? Sim, foi um E, dos maiores desafios. e o Elcio também disse que é bem de verdade, que ele gostou de fazer o filme, acredito. A Aline mandou coraçãozinho. Leonardo Passetti disse que lindo demais. E Daniele Castor disse que é excelente, Luísa. Muito legal a abordagem do filme. E como é que foi a primeira exibição? Você conseguiu fazer antes da pandemia? Não conseguimos, foi assim, a gente terminou o filme, pouco tempo depois, o mundo já acabou, assim, foi... Certo. Ainda não conseguimos. A gente até falou com os atores, assim, nossa, a gente queria muito ter feito, que a gente tem uma sala de projeção lá na faculdade, a gente queria muito ter feito alguma coisa lá, chamado toda a equipe, os assistentes, vocês, mas não deu, porque foi assim, a gente terminou o filme, pouquinho tempo depois, já parou tudo. Já chegou, né? Depois da pandemia, então, tem que exibir e fazer uma festa anos 70 em Ah, seguida. sim, Já tem que caprichar nisso tudo, né? com Porque certeza. vale a pena a celebração. Sim, E quanto tempo foi, quantas diárias com foram e certeza. como é que foi a alimentação também? Se a família ajudou, se a família se empolgou com o projeto, como é que foi isso? Sim. Foram 3 diárias de gravação. A gente começou com a discoteca nos dias atuais e terminou com a discoteca abandonada. A gente gravou de noite, assim, de manhã, não chegou nenhuma de madrugada, porque como era estúdio era bem controlado, então foi bem tranquilo nesse sentido. E sobre a alimentação, foi um esforço bem grande da Aline, que é a produtora, assim, ela conseguiu doação da padaria que tinha perto da faculdade, o dia que a pizza estava com maior Isso é desconto, incrível. doações da família, assim, ninguém passou fome nesse set, foi um esforço bem grande para ter bastante comida e comida gostosa. Ai, que delícia. Então, foi super Sim, divertido. foi. Olha, a Eliane falou que você tem muito bom gosto na música e na estética visual do filme, e tão jovem ainda. E o Cacau Obrigada. Carnieri disse que a cena da dança é super. E como é que foi essa questão da música aí? Você fez uma pesquisa muito intensa mesmo para o filme, até pelo título e Foi. tudo mais, que eu tinha dito. É Quanto uma tempo que coisa, você demorou para pensar? esse tipo de música é uma das coisas que eu mais consumo, assim. Música disco eu adoro, é assim, um dos meus estilos favoritos de música. Então, a pesquisa era quase, tipo, misturada com a minha vida, assim. Eu tava a caminho da faculdade, escutando alguma coisa no fone, daí eu começava a viajar em cima de alguma música e pensar, caramba, essa música super ficaria legal no Ano do Gato, acho que vai ficar muito legal.
a gente chegou a pensar em várias músicas que poderiam ser para o filme, algumas acabaram não combinando tanto. A gente chegou a pensar em Dancing Days, por exemplo, que a gente queria trazer, né, alguma coisa da disco brasileira, e as frenéticas é super marco da discoteca. Acabou não entrando como música que toca, mas a gente quis deixar assim, uma referência para o Dancing Days, então a gente colocou o personagem do Paulo cantando, e depois a personagem da Aline Mende canta junto, assim. Mas foi assim uma pesquisa longa, mas que estava muito misturada com a minha vida. Então, essa parte não foi tão difícil, assim. Foi bem pesquisar essa coisa que eu falei, né? Essas músicas que são de discoteca, que à primeira vista parecem que são animadas e felizes, mas se você escuta alguma coisinha diferente, você percebe que elas têm uma coisa que está meio fora, que pode ser meio estranha, que traz esse horror, assim, especialmente misturado com as outras coisas que o filme traz. Mas a gente queria bastante reconstituir a época usando a música mesmo, assim, que é muito importante, assim, a discoteca é do centro do filme, assim, e a música é a parte mais destacada de uma discoteca, Sim. Então a gente queria trazer bastante isso. E você está pensando em fazer uma continuação do Ano do Gato, ou um longa, ou seguir o mesmo caminho? Eu já ouvi comentários assim. Quem sabe, né? Acho que é uma história que dá, assim, bastante pano para manga mesmo, assim, pensar a história daquele homem, a história daquela mulher, o que aconteceu. Eu acho que, assim, com certeza é uma história que não vai sair da minha cabeça tão cedo, assim. Que bom, Luísa. Parabéns pelo trabalho. Como o pessoal já disse aqui, Obrigada. muito jovem. Então, parabéns pelo talento e continue para a gente ver todo esse trabalho incrível que tá ainda a chegar, que virá, com certeza, para alegrar aqui nossa programação do festival e de muitos que virão aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigada a vocês. Vou pedir para você aguardar para as considerações finais e vou convidar a Paula agora, do Rio Grande do Norte, né, de Natal, para poder falar de Distorção, que é um curta assim, super atual, que é justamente dessa questão que a gente está vivendo hoje, né, dessa questão da manipulação, das fake news, da televisão, e é um filme muito necessário, muito importante para a gente entender um pouco desse perigo que a gente tá vivendo agora, que é um pouco do que é falado no Distorção, né? Já falei tudo, né, Paula, porque eu fiquei super empolgado com o tema e com tudo mais. Então, eu queria que você me dissesse como é que foi essa questão, como é que você pensou isso para abordar esse assunto e como é que foi a produção aí em Natal. A ideia original de falar dessa TV que distorcia a realidade foi de Davi, né? Ele pensava em fazer isso por experiências próprias dele, assim, de ver parentes ficando com medo de sair na rua porque não param de assistir esses Datenas da vida, que aqui é o Papinha, aqui em Natal. E aí, assim, para mim, me preocupa mais quando esse individual vira o macro, né? Então, porque todo mundo experiencia isso, todo mundo assiste esses programas e esse medo é o que dá espaço, né, para se construírem essas narrativas aí de vingança, direitos humanos para humanos direitos, e bandido bom é bandido morto, e etc, né? E que não é nem necessariamente fake news, né? Tipo, é só você colocar o foco e contar a história de um determinado jeito, né? E, enfim, e a distorção mesmo, né? A distorção do que de fato acontece, mas que você coloca numa lupa e decide que aquilo é a realidade, né? E como você tem que lidar com aquilo. E o que mais quero falar? E é isso, essa questão, porque é muito presente nisso do que realmente, por exemplo, hoje, às vezes, até os próprios governantes fazem questão de participar desse tipo de programa, que são programas populares, mas levando para esse lado totalmente negativo, que às vezes fascista, ou que tenta colocar a população contra a própria população, né? Porque o interesse realmente é do mal. E aí eu queria saber se isso também foi um pouco, se essa reflexão do que você e o Davi criaram foi um pouco o que o público entendeu quando foi mostrado o filme, do que vocês realmente acreditaram que poderiam expressar com o filme. Eu acho que sim. A gente teve algumas exibições presenciais, né? Tivemos essa sorte.
E a recepção das pessoas era muito de entender essa mensagem e tal, porque eu acho que é muito na cara, assim, né? Não sei. E por mais que tenha, sei lá, os simbolismos, umas coisas meio surreais e tal, tem o cara lá falando o tempo inteiro na TV, né? Assim, acho que não tem como não captar a mensagem. E Que é meio como essa questão da lavagem cerebral mesmo que é feita, né? E acabou que o filme conseguiu chegar em todos esses aspectos. E como é que foi pensada essa questão da produção de arte mesmo, né? Porque tem as interações, que seria esse contato da própria TV na vida da sua personagem. Isso foi tudo pensado durante o roteiro, ou foi durante o momento que foi rodar o filme, vocês perceberam que uma coisa ia funcionar? Como é que foi isso? Fizeram um teste antes, porque ficou parecendo uma dança e acabou que conectou muito bem com a personagem, né? uhum, a pré-produção foi bem intensa, assim, a gente delimitou bem tudo que ia ser feito, até porque aquele negócio, né, sem nenhum financiamento, todo mundo trabalha, tem que tirar o dia de folga para fazer, foi uma diária de 15 horas e a diária do dia seguinte de 12 horas. Então, foi um negócio absurdo, É, assim. E então foi tudo planejado antes, assim, o diretor de fotografia ajudou muito a pensar os planos, né? Aqueles planos mais diferentes e que fazem a distorção também da imagem, né? E, e a gente sabia que iria fazer um suspense, né? Eu sou muito ligada ao suspense, eu escrevo isso mesmo. E Davi tem essa pira aí do surreal, ele tem umas ideias muito doidas, muito doidas. sim. E ele que teve a pessoa de preto, né? E, enfim. E para encontrar o casting, as atrizes são muito boas, né? E como é que foi isso aí em Natal? Já fizeram alguns outros filmes? Como é que foi esse processo? Todo mundo meio que se conhece, né? Quem faz filme, assim. E essas atrizes já tinham feito outras produções. Aí a gente foi no cara de pau e pediu para participar, né? Mas é assim, né? Todo mundo sabe como é aqui, que tem que ser feito mesmo sem dinheiro, assim. Então, quem tá afim de fazer, se dispõe e faz, assim. Elas são realmente excelentes, assim. Eu adoro todos eles. E como é que foi a questão da produção mesmo? A gente está falando da alimentação, né? Já vou perguntar para você também. Como é que foi isso? Foi uma coisa colaborativa também? Todo mundo participou? A gente se viu na responsabilidade, assim, eu e Davi, como era um projeto nosso, da gente tentar deixar o pessoal o mais confortável possível, assim, né? A gente estava todo mundo ali correndo para trabalhar de graça e tal. Davi conseguiu uma parceria com um restaurante do lado ali do set para fazer um desconto para gente. Então, os almoços foram lá e aí tem zilhares de refeições, né? Porque são muitas horas. Então, a gente comprou umas Sim. coisinhas para deixar ali. E aí os produtores, a Carla e o João Paulo, arrasaram muito, assim, porque conseguiram doação de algumas coisas. Uma pizza, uma torta, então já tinha janta também e tal. Então foi nesse esquema. Sim. E aí, você está pensando em fazer alguma continuação? Como é que está essa questão? Ou então novas produções depois da pandemia? Como é que ficou depois do resultado de distorção aí, a parceria de vocês? Você e o Davi? A gente não tá com outros projetos juntos, assim, né? Davi tá mais focado em documentários, né? Não quero falar por ele, mas acho que ele tá mais focado nos documentários bem massa aí que ele tá trabalhando. E eu filmei outro suspense, que também começou a rodar festival agora. Que maravilha. E como é que foi no Distorção com as cenas? Tem a cena também dos repórteres, né? E tal. Foi tudo feito em diárias separadas? Como é que foi essa parte também? Ficou É, bem legal o programa, parece um programa de verdade mesmo. Como é que você fez no estúdio? Como é que vocês conseguiram fazer essas cenas especificamente? as cenas na casa foram nesses 2 dias de diária, né? 15 e 12 horas. E aí as cenas na rua tem uma que Davi mesmo é o repórter, que ele fala lá, tem o companheiro Ah, dele é outro repórter, a gente foi enrolando. E
A TV, a gente fez num estúdio da universidade, né? A gente conseguiu um professor solicitasse o estúdio lá, e aí a Vitória, diretora de arte, conseguiu montar um cenário que ela achou que ficou bem parecido assim, com esses programas. E foi chroma key e rolou. Muito bom. E tem que ter continuação, porque, sem falar spoiler, né? Mas muda um pouco de uma coisa para outra. Então, tipo assim, what? Porque que também faz muito parte do que vocês quiseram mostrar, né? Essa Eu acho distorção que esse desse final é final é meio importante. que, tipo, então agora você já sabe o que acontece, Bolsonaro é eleito, né? É verdade. Já sabe o que acontece depois. Agora é a realidade, a continuação é a realidade. Mas parabéns, viu, Paulo, pelo projeto. Achei que é um filme que traz um recado importante, né, dessa realidade que a gente está vivendo. Está difícil competir mesmo com a ficção, e foi muito bem mostrada, né, muito bem a narrativa. A gente consegue entender muito dessa questão dos perigos e fica até preocupado com a família, né, porque as mães, as tias, está todo mundo escutando isso o dia todo. Então, por isso que muitas voltaram nisso aí, muitas deixaram de abrir mão da questão da própria empatia, porque fica ouvindo isso o dia todo, né? É isso um pouco também. Você sentiu isso também? Você quis mostrar dessa forma também? Porque muita gente está sempre refém da TV ali, né? Principalmente as donas de casa e tudo mais. E prejudica super a qualidade de vida das pessoas mesmo, né? Tem gente que realmente tem medo de sair, assim. Porque nesses programas realmente contribui de forma negativa, né? Então, vamos agora fazer assinatura de Netflix, pedir para assistirem os festivais, evitar essas TVs aí, porque realmente é um verdadeiro horror. Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Prazer ter o seu filme, o filme de vocês aqui, filme do Rio Grande do Norte. E tá incrível a nossa live hoje. Muito obrigado, gente, pela participação. E agora eu vou pedir para a gente fazer, para os nossos realizadores, fazerem agora as nossas considerações finais, começando pelo Evandro, falando para o pessoal assistir o filme, votar e falar suas redes sociais, o que você mais quiser falar. Evandro, por favor. Ok, obrigado. Então, queria agradecer a oportunidade aí de poder participar e mostrar o filme no festival. Eu acho que é uma missão heróica aí de produzir um festival de horror no Brasil, que ainda é um gênero que causa bastante preconceito em muita gente quando se fala em produção nacional. Então, o festival está de parabéns aí de persistir. E com essa missão que é maravilhosa, que é justamente levar esse cinema, popularizar ainda mais e levar para as pessoas, para que a gente possa ter, de repente, uma visão diferente, mudar a visão que as pessoas têm do que se produz no Brasil, para a gente sair desse caos que a gente vive hoje, né? Que a cultura brasileira virou enfim, todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas, enfim, de todo modo, agradecer a oportunidade aí. Assistam o filme no festival, se vocês gostarem, vocês podem votar no filme também. E se quiserem me procurar nas redes sociais, bater um papo, meu nome é Evandro Scorsin, deve estar escrito em algum lugar, se não está escrito, Scorsin, não é difícil de escrever, então Está Evandro escrito. Scorsin. Ou procura no créditos do filme também, não é difícil. Vou colocar depois na postagem, no Facebook e no YouTube, que vai estar disponível para todo mundo assistir depois. Podemos bater um papo depois aí com quem quiser. Então. Um abraço aí, pessoal. Muito obrigado, Evandro. E, né, obrigado por estar de tão longe aí falando com a gente. Aqui tá tarde aí, né? E então, muito obrigado por tudo mesmo. E assistam filmes, votem. Realmente tem melhor horário, muito o melhor bom. horário para falar de filme de terror é esse horário aqui. É verdade, é Próximo da... verdade. Muito obrigado, viu? Obrigado. E agora, Anne, por gentileza. Bom, queria agradecer mais uma vez pelo festival, por ter convidado a gente para fazer esse bate-papo. Acho que isso é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente entregar isso para as pessoas. Então, queria que as pessoas acessassem o site do Morcego e assistissem os filmes. É uma seleção maravilhosa de filmes. Eu queria parabenizar também os realizadores que estão aqui. Eu assisti os filmes de vocês, eu achei demais.
Parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso. Obrigada, gente. Vocês podem me encontrar, meu nome está aí na tela, eu acho, né? Não sei se isso aparece. Sim, Anne Salles. E nos créditos do filme também vocês podem encontrar nosso coletivo e seguir a gente lá. Obrigada. Isso mesmo, por favor. Muito obrigado, Anne. Por favor, Luísa. Bom, eu queria agradecer de novo, né, ao festival por, enfim, tudo isso. É a primeira vez que eu participo de um bate-papo, sendo muito legal, Que assim, bom. então eu queria Olha, muito está cheio de elogios aqui, ó. O Elcio falou que você é uma diretora delicada e muito pontual, e que Ano de Gato é um filme sombrio e melancólico, tá vendo? Que bom que todo mundo participou. Sim. Sim, foi incrível fazer isso junto com o Elcio, assim, foi com todo mundo. Mas eu queria muito agradecer, então, a vocês por toda essa estrutura, por essa oportunidade de a gente falar dos nossos filmes, assim, é realmente muito legal a gente poder ter essa oportunidade de contar curiosidade, de escutar também sobre os outros filmes que também estão incríveis. Então, isso, assim, muito incrível mesmo, muito obrigada por toda essa oportunidade. E também queria agradecer a todos os meus parceiros de equipe, não sei se estão todos aqui assistindo, mas queria agradecer a todos, a Aline, a Catarina, a Júlia, a Isabela, a Helena, o Rico e o Renato. Não sei se estão todos aqui, mas eu queria agradecer, porque esse filme também é deles, e de todos os assistentes, todas as pessoas que ajudaram a gente a conseguir financiar esse filme. Então, queria agradecer a todo mundo por ter embarcado nessa viagem do tempo maluca, assim, comigo. E queria convidar todo mundo que ainda não assistiu o Ano do Gato a assistir. E se quiser conversar sobre o filme, quiser trocar ideia, eu adoro escutar os feedbacks sobre o filme. Eu já escutei várias coisas, interpretações do porquê que chama Ano do Gato, vários comentários assim. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa, então se quiser conversar comigo, as redes sociais do filme é Ano do Gato Filme. E a minha é um pouco difícil, o meu @ do Instagram, mas me procura como Luísa Guarnieri em todas as redes sociais, que acho que está escrito aqui, que vocês vão encontrar. E é isso, queria muito agradecer de novo pela oportunidade, eu gostei bastante de participar, foi muito legal. Foi um prazer imenso, muito obrigado. Que bom que foi o seu primeiro bate-papo, foi maravilhoso. Sim, olha só. Pede para o pessoal votar, por favor, também no seu filme, assistir os outros. Por favor. Votem lá, é só descer a página, tá ali, clicar, responder o formulário. A pesquisa é grande, mas a gente precisa conhecer todo mundo. Mas é rapidinho, eu já votei e foi super rápido. Muito mas obrigado. Assistam e votem se puder. Obrigada. Eu agradeço, foi um prazer imenso falar com você, viu, Luísa? Com todos aqui, e você é um especial ainda, que é o primeiro bate-papo. E a Paula, por favor, agora também, as considerações finais. Gente, só queria agradecer mesmo pelo filme ter sido selecionado, assim, por vocês terem visto o mérito no filme. E por esse bate-papo, assim, é o primeiro virtual que eu participo, que o pobre de Davi estava tentando fazer todos. Estava sempre empurrando também, ele, que eu estava fugindo. Hoje foi a estreia de várias pessoas. Que bom, então. Mas foi ótimo, assim, o festival realmente está incrível e eu estou ansiosa para assistir o resto dos filmes. E vocês podem me encontrar no Instagram pelo meu nome mesmo. Ok, Paula Pardidos, com 2 L's, né? É Pardidos. Isso mesmo. Então, muito obrigado, Paula. Foi um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui no nosso bate-papo. Foi em média de 70 pessoas. A Marta está falando para Marta Montoya, nunca desistam de seus sonhos. Vocês são jovens, já são vencedores. É verdade. Só tem gente vencedora e jovem aqui. Então, imagina se estão fazendo esses filmes incríveis. Imagina como é que vai ser no futuro, né? Longas, maravilhosas e filmes aí em Hollywood. Então, foi muito bom mesmo o trabalho de vocês e vai ser mais ainda. Prometi piqui para todo mundo, mas vou esperar o Evandro voltar de Paris para poder mandar, porque não dá para mandar com o lugar, mas ele vai deixar. E muito obrigado, gente, mais uma vez. Sigam em nossas redes sociais, @Morcego Vermelho Fest. Tem uma semana ainda para assistir os filmes, podem votar até o dia 18. Esse ano, o Morcego teve o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2018. Espero que a gente tenha novos editais para continuar no futuro. E é isso aí. Muito obrigado. Compartilhem, curtam nossa página, fortaleçam o audiovisual brasileiro, produzam e contamos com vocês aqui para a gente continuar na luta. Vem chegar com a gente. Muito obrigado, gente. Boa noite.
E tenho que agradecer ainda a Maressa Stefani, aqui que coordenou o nosso bate-papo na logística, Gessilma Dias, o Vini Batista e a Mariá também, que fazem interpretação de Libras aí, maravilhosos, de vermelho sempre. Muito obrigado, gente. Tchau, boa noite. Obrigado.